Assim como na maioria dos universos dos quadrinhos, o universo Marvel também tem seus deuses, as suas divindades, e eles são os mais variados possíveis. E eu não estou falando só dos deuses nórdicos, como por exemplo Thor, Loki, Odin, não. Existem deuses mais antigos do que o universo, como os grandes antigos, ou o formador de mundos, e outros deuses. Você não conhece, né? Um mais poderoso que o outro. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Uma característica importante dos deuses da Marvel, no geral, é que muitos deles, no geral os mais poderosos, são praticamente desconhecidos. Sim, alguns não foram mostrados até hoje. Ninguém nem sabe que eles existem. Muitas vezes são inteligências que afetam o multiverso inteiro, até mais do que isso. A gente vai ter deuses baseados na mitologia antiga e vão existir também entidades absurdamente poderosas que nem se declaram como deuses. Mas é exatamente isso que são na prática. Alguns exemplos são esses caras aqui agora. Cthon. Não confunda o Cthon com o Cthulhu, ok? A gente já vai chegar lá. O Cthon é um dos grandes deuses antigos do planeta Terra. Ele é daqui mesmo, da Terra, e é basicamente uma divindade do caos. Ele é o responsável pela criação de um livro que está ficando bem famoso no universo Marvel, que é o Darkhold, que contém alguns segredos bem importantes de magia. O Cthon, por causa dessa natureza caótica dele, acaba tendo um interesse bem específico na Feiticeira Escarlate, já que os poderes mágicos dela têm bastante relação com o caos puro do universo. E ele também já trabalhou junto, olha isso, com os simbiontes do Carnificina. Apesar de detestar o Cletus Cassidy, o serial killer hospedeiro dele, mas o Carnificina acabou se voltando depois para outro deus, o Knu, deus dos simbiontes. Ku, a serpente. Odin tem muitos filhos, entre eles Thor e o Loki, que é adotivo e tal, né? Mas pouca gente sabe que ele também tem um irmão. O nome dele é Ku, também conhecido como a serpente, e ele é basicamente a divindade nórdica do medo. Esse irmão do Odin é essencialmente maligno e rolava uma profecia em Asgard que um dia ele retornaria para matar o Thor, o próprio sobrinho. E esse retorno do Ku aconteceu por causa da Sintéia Schmidt, a filha do Caveira Vermelha, que invocou o Ku para a Terra. Coisa louca falar isso, né? E ele e o Thor lutaram até a morte. Só que até a morte dos dois. Os dois morreram, um matou o outro. Mas Odin conseguiu ressuscitar um filho e o próprio irmão maligno, que por causa disso retornou como um servo de Odin e passou a defender o pai de todos. Dá bem, né? Força Enigma. Todo mundo conhece bem o Knu, mas o que nem todo mundo sabe é que existe uma outra força no universo que é o oposto da escuridão ancestral que ele representa. Essa é a Força Enigma, que é basicamente um poder, uma energia com inteligência, que é também um aspecto de luz em si. Ela de vez em quando procura super-heróis pelo universo e funde com eles, com essas coisas hospedeiras, né? E assim ela cria o Capitão Universo, um herói bastante apelão e bastante importante quando surge. Geralmente quando a situação tá saindo do controle, aí aparece. A última vez que ele precisou entrar em ação foi justamente quando Knu foi libertado de Clinter e ameaçou cobrir o universo com trevas. Aí a Força Enigma precisou se unir ao Venom, exatamente, o simbionte. Pra quê? Pra dar um jeito no deus dos simbiontes, o Knu. Loucura essa, hein? Formador de mundos. Existe também no universo Marvel uma divindade que existe só para criar novos mundos. É o trabalho dele. E o mais estranho de tudo é que ele é uma divindade artificial, que foi criada por alguém, olha isso. O Formador de Mundos foi uma divindade criada por acidente pelo Império Skrull quando eles estavam tentando desenvolver uma versão própria do cubo cósmico. E esse protótipo, né, por assim dizer, foi usado pelos Skrulls inicialmente para destruir mundos, mas ele acabou ganhando uma consciência própria, moldou a própria forma para ficar parecido com o Skrull e se tornou o Formador de Mundos. Ele acabou sendo morto por um escravo que se revoltou contra ele, mas mesmo morto, o Formador foi importante na guerra entre a eternidade, a personificação do atual universo Marvel e o primeiro firmamento, o universo anterior a ela, maligno, escuro. Grandes antigos. Quem é mais chegado na literatura provavelmente já leu ou já ouviu falar nos grandes antigos, aquelas divindades monstruosas, cósmicas, criadas por um escritor chamado H.P. Lovecraft. Eles criam sempre aquelas coisas monstruosas, sabe? Já deve ter visto isso. Pois bem, galera, esses seres também existem no universo Marvel e eles têm uma realidade, uma dimensão só para eles, que é chamada em alguns momentos de Câncerverso. Câncer mesmo, ok? De doença, é a doença, câncer. Só para vocês terem uma ideia de como esses caras são casca grossa. Eles têm poderes cósmicos e eles querem dominar, destruir. São essencialmente malignos, com formas grotescas, horripilantes, cheio de olhos, tentáculos, esse tipo de coisa, né? E até o Thanos já passou uns apuros lá no Câncerverso. Só pra você ter noção, dentro do Câncerverso ninguém morre. Não dá pra morrer, então você fica todo despedaçado, mas não morre.
Um dos grandes antigos mais famosos da Marvel é até um conhecido de vocês aí, é conhecido como Shuma-Gorath, que frequentemente causa problemas pro Doutor Estranho nos quadrinhos. Metatron. É difícil explicar exatamente quem ou o que é o Metatron, mas vou me esforçar bastante para isso, tá? Ele já foi citado por alguns feiticeiros famosos da Marvel, como por exemplo a Morgana Le Fay. E a gente sabe que ele é o cara que deu os poderes que o Galactus, Devorador de Mundos, tem hoje. A história do Galactus, vocês devem saber, ele é o último sobrevivente de um universo inteiro que já não existe mais. O universo foi extinto e só sobrou ele. E aí ele veio parar no nosso universo, que é o principal, né? Recebendo os poderes do Metatron. Tem uma história que se passa quando o universo atual da Marvel tá prestes a acabar. E o Metatron aparece de novo, querendo dar o mesmo tipo de poder pro último sobrevivente desse universo, que é ninguém menos do que é o Franklin Richards, filho do Reed Richards. Esses planos foram atrapalhados pelo Hulk Imortal, que é uma versão totalmente apelona do Hulk. Mas é basicamente essa a informação que existe na Marvel sobre o Metatron. Ninguém sabe exatamente o que ele é. Com certeza vai aparecer em breve. The One Above All. Mas afinal, existe Deus? Tipo, não um Deus, mas o Deus no universo Marvel? Sim, existe. E ele é chamado de The One Above All, ou aquele acima de todos. Não é One Above All, é The One Above All, porque também existe lá One Above All. Esse eu tô falando o Deus. The One Above All. Ele é basicamente isso. Deus, onipotente, onisciente. Alguns dizem até onipresente. Ele pode tudo, ele sabe de tudo. The One Above All já foi retratado de várias formas. Às vezes como uma luz, às vezes disfarçado como uma pessoa normal. Mas pelo menos uma vez já foi colocado meio que quase impossível de ver um rosto dentro dessa luz toda. E essa é a parte mais legal, porque tudo indica que é o rosto de ninguém menos do que Jack Kirby, um dos roteiristas mais famosos de todos os tempos e o cara que praticamente criou o universo Marvel nos quadrinhos junto com Stan Lee. É a dupla, né? Stan Lee e Jack Kirby. Existem várias teorias e possibilidades sobre o The One Above All, mas pra mim tá decidido. Ele é o Jack Kirby e acabou. E agora você que comenta aqui embaixo, se queria ver alguma dessas divindades no UCM, mas arrepiando mesmo, tipo, mas metendo louco geral, comenta aqui embaixo e ativa o sininho aqui na sua inscrição pra você não perder nada do que acontece no universo dos quadrinhos, dos super-heróis, dos animes, das séries. Cinema é o que a gente gosta de fazer. Trazer isso pra você é o que move a gente todos os dias. Obrigado, galera. Obrigado por essa força. Tamo junto demais. Espero você no próximo vídeo. Valeu. Fui!